Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Começamos mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu estou com uma dor no meu nariz porque eu enganchei a toalha pela segunda vez e puxei. Ai, meu Deus do céu, que dor, falta desmaiar, de tanta dor que é quando você engancha a toalha no nariz e puxa por causa do piercing. Nossa, aí eu tô aqui com esse zóio até meio lacrimejando de dor, sabe? Mas enfim, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de rotina, tenho dois bolos lindos pra poder decorar e entregar. Tem docinho pra poder sair também. Então eu vou gravar um pouco desse meu dia pra vocês, que tá bem corrido, né? Porque eu tô com uns horários assim bem certinhos, então eu preciso seguir tudo certinho e não me atrasar. Então é isso, bora lá começar o nosso vídeo de hoje. Hoje é sexta-feira, tá? Atualizando vocês aqui, gente, me deu a louca. Eu troquei esse ateliê, entendeu? É a única mudança possível que dá pra fazer. O fogão antes ficava lá no canto e essa mesa ficava aqui. Aí agora essa mesa ficou aqui e o fogão eu puxei pra cá. Mas daqui a pouco eu me irrito também e volto ele lá pro lugar dele, né? Porque eu não quero sujar mais aquela parede ali. Já basta essa parede suja aqui, eu não quero sujar mais uma, né? E ali também, aqui fica melhor pra poder fazer as gravações e tudo mais. Mas o ateliê está assim no momento. Aqui temos uma loucinha que eu vou guardar. Temos uma nova brigadeirinha aqui, que essa daqui é de inox, diferente da minha colorida, que é de alumínio. Eu quero gravar um vídeo pra vocês, tudo sobre a brigadeirinha, o que vocês precisam, qual que é a diferença da de inox pra de alumínio, qual que é a melhor em relação ao tempo de preparo. Então, o que vocês tiverem de dúvida sobre a panela, vocês já deixem aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês em um vídeo separado, tá? A gente já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o brigadeiro em ponto de enrolar na panela mexedora. Então, já mostro tudo certinho pra vocês, mas a gente utilizou essa daqui que é de inox, de alumínio, né? A de inox chegou pra mim essa semana, então eu não tive tempo de gravar nenhum conteúdo com ela ainda. Mas, gente, ela é lindíssima. Olha isso daqui, é da Tramontina, ainda nem tirei o adesivo porque eu fiquei com dó, pra ser sincera pra vocês. Ela tá limpa, mas ela tá meio manchadinha aqui, pelo que eu tô vendo, ó, passando a mão. Mas olha que linda que ela é. Ai, eu tô apaixonada nessa panela aqui. Ela tem, como fala? 24 centímetros, essa daqui. E aí ela chegou faz pouco tempo, eu quero gravar pra vocês um conteúdo sobre ela, né? Sobre a de alumínio, enfim. Agora deixa eu guardar essa loucinha aqui e na geladeira, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na geladeira, gente, eu tenho um bolo de 17 centímetros que a gente tem que decorar, um de 25 e eu tenho alguns docinhos que eu fiz ontem e eu vou tirar da geladeira e mostrar pra vocês. Ó, gente, esse daqui, os docinhos eu já fiz eles ontem, né? Então aqui nós temos 25 de churros e 25 de moranguinho, com carimbo Dani. Ai, minha câmera ela não tá focando pra vocês, acho que hoje ela tá de greve, ela não quer trabalhar, entendeu? Mas eu vou tirar depois esse daqui da Dani aqui de cima, porque senão vai melecar com o de churros, né? E então aqui nós temos os 25 de churros e 25 de moranguinho colorido, com carimbo. E aqui nós temos o tradicional 50 de brigadeiro, tá, gente? Agora eu só vou embalar aqui, colocar na embalagem certinho, né? Passar o durex e tudo mais e aguardar ela vir buscar essa encomenda aqui. E aí, enquanto isso, a gente guarda a louça. Meu Deus! Enquanto isso, a gente guarda a louça e já vai pegar daqui a pouco pra decorar o bolo. Louça lavada e guardada. Agora vamos pegar um chantilly pra gente conseguir bater aqui e decorar o nosso bolo, que vai ser do tema do garfinho. Gente, a coisa mais linda, o garfinho do Toy Story, sabe? Eu peguei o topo aqui ontem. Olha isso. Ai, vocês vão ver. Cara, vai ficar muito fofo, vocês vão ver. Nossa, gente, como faz tempo, né? Eu acho que eu não trago vídeo decorando bolo aqui pra vocês no canal. Então vamos lá, esse bolo é um bolo de 17 centímetros e o recheio dele é um recheio que geralmente os meus clientes eles quase não pedem, porém que eu tenho disponível no meu cardápio, porque é um recheio ali, digamos que mais antigo, assim, sabe? É um clássico que nunca sai de moda, mas que não é todo mundo que gosta, que era basicamente doce de leite com ameixa. Eu faço ali um brigadeiro de doce de leite, né? E aí depois a gente vem acrescentando a ameixa ali já hidratada e tudo mais, então ele fica um bolo bem gostoso. Mas é aquilo, né? Tem gente que não gosta de ameixa, então quase a gente não vê mais esse sabor nas comemorações.
Então, já tô virando ele aqui no cakeboard. O cakeboard geralmente eu deixo ali de 8 a 10 centímetros maior do que o tamanho da forma. Aí, um pouquinho mais de perto pra vocês verem como que fica o recheio, né, de doce de leite com ameixa. Fica bem gostoso, gente, bem molhadinho. Essa massa é uma massa pão de ló de baunilha. Pra você que é minha aluna da Escola dos Bolos, essa é a pão de ló 2.0, tá? Que ela é mais estruturada, ela é mais saborosa e ela tem um rendimento maior também do que a pão de ló 1.0, que eu ensino dentro do curso, tá? Então aqui eu fiz uma receita dessa massa, já estava prensado de um dia pro outro dentro da geladeira, a gente desvirou do cakeboard e peguei aqui para poder fazer a nossa pré-camada então, tá? Os bolos, vocês sabem que eu sempre prenso com um dia de antecedência, então eu deixo ele descansando dentro da geladeira de um dia pro outro e depois a gente pega para decorar. Essa decoração era uma decoração do garfinho que eu havia mostrado para vocês, então ela foi super rapidinha e bem simples de fazer, mas ficou bem legal também. Então, já comecei aqui fazendo a minha pré-camada, né? Aqui eu tô utilizando o chantilly Amélia Supreme, como vocês já sabem também. E eu hidrato ele aqui com o creme culinário da Leco, tá? Você pode hidratar, igual eu sempre falo pra vocês, com leite condensado, creme de leite, água, o próprio chantilly líquido também. Uma maneira que eu gosto muito de hidratar é com o creme culinário, porque eu acho que ele fica ali bem sedoso e deixa esse chantilly bem brilhante também, tá? Então, eu vim aqui retirando o excesso dessa minha pré-camada, porque a gente não quer chantilly em excesso, é realmente ali só pra fazer a junção ali dessas migalhinhas que podem sair na sua decoração, né? Então, é só uma pré-camada bem simples, e depois eu já venho fazendo a aplicação do chantilly oficial, digamos assim, né? Que vai ser pra camada da gente alisar. Então, aqui com a manga de confeitar, eu sempre me atento na hora de porcionar esse chantilly no bolo, né, na hora de aplicar esse chantilly, porque quanto mais espacinho a gente deixa entre uma aplicação e outra, mais corre o risco do seu bolo criar aquelas bolhas de ar, tá? Então, quando vocês forem aplicar o chantilly no bolo, se atentem a não deixar espaços, porque vai ser esses espaços que quando vocês forem alisar esse bolo, vai ali correr o risco de criar aquelas bolhas de ar. Então, finalizando aqui a aplicação do meu chantilly, né, ali na parte de cima, se acaba o chantilly da manga, eu acabo aplicando ele com a colher mesmo, igual vocês viram aí, né, nessa parte do vídeo. E aí, depois a gente já pega pra poder alisar. Como vocês sabem, aqui eu sempre começo alisando a parte de cima, né, deixando ela ali o mais reta possível, já também deixando bem alinhada para não ficar torto alguma coisa do bolo, e também aproveito já para puxar um pouquinho do excesso do chantilly para as laterais, porque agora a gente passando a espátula de alisamento na lateral, essa nossa quina ela vai subir e depois a gente consegue tirar o excesso dela, tá? Então aqui passei na parte de cima, passo a espátula, aqui já deu uma alisada ali 90% do nosso bolo, né? Então só tinha algumas falhinhas depois que a gente iria vir aplicando mais chantilly por cima. E aqui a gente repete o processo, então tira o excesso da quina que subiu, né, depois da gente alisar essa lateral. Depois daqui eu vou alisar novamente a parte de cima desse meu bolo, pra deixar ele também bem retinho e não ficar torto. E, gente, eu sempre gosto de molhar um pouquinho a espátula na água, pra deixar um acabamento melhor. Essa minha torneira, ela é uma torneira que tem filtro, tá, gente? Então, por isso que, geralmente, eu sempre molho diretamente dela, porque ela tem um filtro embutido nela, então a água que sai dela é filtrada, tá? Então, por isso que eu já pego, já molho a minha espátula ali direto mesmo, pra dar esse acabamento ali no bolo. Então, depois que a gente deixou esse bolo bem lisinho, eu venho aqui com o pó vermelho e a bombinha e vou fazendo ali como se fosse amassando o rosto, né, do garfinho, como se ele tivesse, como se fosse envergonhado, sabe, gente, pra dar um acabamento ali também. E aí depois a gente colocou o topo de bolo e ficou assim, né, com os respinguinhos em vermelho, o topo de bolo finalizado. Foi um bolo bem rapidinho de finalizar, sem problema algum, porque foi fácil. Gente, ficou assim o resultado do garfinho, ó, que bonitinho. As bochechinhas dele manchadas. Enfim, agora eu vou embalar pra ela já vir buscar. Gente, finalizando do garfinho, eu já embalei tudo certinho, e aí eu peguei pra poder decorar outro. Esse bolo já era um bolo um pouquinho maior, é um bolo de 25 centímetros, tá? Com massa de baunilha também da Escola dos Bolos, a 2.0, tá? Pão de ló. E o recheio dele aqui, ele era um recheio de brigadeiro de leite ninho tradicional mesmo, tá? Esse bolo, a moça tá retirando ele um dia antes, porque ela só iria utilizar esse bolo no dia seguinte, tá? Então, ela retirou em uma sexta-feira, no
sábado eu não iria conseguir entregar, porque eu não estaria trabalhando no sábado que ela precisava em si, porque eu tinha um compromisso. Então, ela retirou na sexta e manteve esse bolo dentro da geladeira de sexta para sábado, tá? E depois o feedback dela, gente, foi que o bolo estava incrível e que foi melhor do que ela imaginava. Então, assim, dá pra gente sim manter o bolo de um dia pro outro já decorado dentro da geladeira, tá? Só tem que tomar aí certos cuidados, né? Com a temperatura da geladeira, com o jeito que você vai armazenar esse bolo, mas é super possível, dá super pra vocês deixarem ali, tá? Igual eu falei pra vocês, só tomando alguns cuidados, principalmente para esse chantilly não rachar. Então, enquanto eu vou tirando esse bolo da prensagem e vou fazendo a pré-camada nele, eu vou falar pra vocês alguns cuidados que vocês têm que ter, né? Pra vocês deixarem esse bolo de um dia pro outro dentro da geladeira e o chantilly ficar certinho e o bolo ter a estrutura de você conseguir deixar ele sem problema algum já decorado, tá? Primeiramente, gente, o recheio ele não pode, né, certamente estar mole, senão ele vai acabar ali vazando também do seu bolo. Então, essa parte de estruturação é algo que você sempre tem que manter nos seus bolos, independente se você vai deixar ele ou não de um dia pro outro na geladeira, tá? Mas é um ponto mega importante que você precisa se atentar. O segundo ponto muito importante também é o ponto do seu chantilly. Se você não deixa esse chantilly hidratado o suficiente, ele fica aquele chantilly já um pouco mais pesado, um pouco mais ressecado. Quando a gente coloca esse chantilly na geladeira e ele tem ali, né, aquela temperatura mais gelada de certa forma da geladeira, ele vai ressecando. Então, conforme ele for ressecando, ele vai rachando. Então, por isso que se você for deixar um bolo de um dia pro outro na geladeira, é extremamente importante você deixar esse chantilly o mais hidratado possível, tá? Lembrando que hidratação não é você deixar esse chantilly mole, é você deixar esse chantilly maleável, esse chantilly cremoso, mas que ao mesmo tempo ele também fique firme no seu bolo, porque senão ele não pode escorrer, né? Então, esse ponto do chantilly é um dos mais importantes, tá? Pra você evitar rachaduras no seu chantilly, do seu bolo de um dia pro outro na geladeira. Mantenha esse chantilly bem hidratado, tá? Bem firme, mas ao mesmo tempo ali bem hidratado, bem trabalhado no seu bolo. E a terceira e última dica, né, que eu acho que também é uma das mais importantes, é você regular a temperatura da sua geladeira. Antes de eu continuar as dicas, eu tô mostrando aí pra vocês o corante que eu tô utilizando, que é esse rosa bebê da Mago. E sim, gente, agora eu sou parceira Mago, tá? Se vocês me acompanham lá no Instagram, vocês já sabiam dessa. Os corantes você tem que sempre dar uma boa chacoalhada neles pra você conseguir misturar todo o corante ali certinho e você conseguir a cor ali que você precisa sem as pontinhas de corante e tudo mais, tá? Então aí eu coloquei um pouquinho do nosso corante soft gel e um pouquinho do creme culinário e vou trabalhar esse chantilly pra depois a gente fazer a aplicação diretamente no bolo, tá? O bolo ia ser todo dessa cor e ia ter um trabalho de bico também na cor rosinha. Então, igual eu tava falando pra vocês, em relação à temperatura da geladeira, é um dos pontos principais, tá, gente? Porque se você deixar essa temperatura muito gelada, por mais que o seu chantilly esteja hidratado, ele ainda corre um grande risco de ressecar, porque vai estar muito forte a geladeira, tá? Então, o bolo, ele precisa ser refrigerado, mas ele não precisa estar ali num extremo de temperatura da sua geladeira, tá? Então, você vai regular para uma temperatura mais baixinha para você conseguir deixar esse bolo exposto sem problema algum. E lembrando que o bolo ele sempre tem que estar ali bem embalado, né? Então com aquelas embalagens com tampa e tudo mais, justamente para ele tentar evitar o máximo contato possível com a temperatura gelada, muito gelada da sua geladeira. Então, essas são algumas dicas aí que eu dou pra vocês, né, caso vocês precisem entregar um bolo no dia anterior, de fato, do dia que o seu cliente vai utilizar, tá bom? Utilizem essas diquinhas que não tem erro, seu bolo vai ficar perfeito dentro da geladeira, sem nenhuma rachadura, e depois no dia seguinte vai estar maravilhoso para consumo deles também. Então, depois, gente, que eu tingi todo esse nosso chantilly, eu também já vim fazendo a aplicação em todo esse meu bolo, tá? Esse bolo, ele é um bolo grande, né, igual vocês estão vendo, ele fica aí na casa até de uns 4 quilos, 4,2 kg, dependendo do rendimento, da densidade do recheio, ainda pode pesar um pouco mais, principalmente se tiver frutas. Aqui no ateliê eu vendo os meus bolos por formas, tá? Não por quilo. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como que eu faço a venda de bolo por forma, tanto retangular de corte, como redonda também, tá? Então, dá uma olhadinha por aqui que eu mostro bem certinho pra vocês. E aqui eu peguei pra poder fazer o mesmo processo de alisamento que eu sempre faço em todos os meus bolos, que você que me acompanha já tá cansado de ver, né? Fazendo a parte de cima e também a parte da lateral.
alisamento e textura desse bolo já feitas, então agora a gente já ia pegar pra poder fazer um trabalho de bico na parte de cima. Aqui eu tô utilizando o bico 1M, tá, gente? E a mesma coloração de chantilly. A gente iria fazendo um trabalho de bico tanto nessa parte de cima, como também no rodapé do bolo, tá? Esse bolo, ele ficou muito parecido com a inspiração que a moça me mandou. Eu sempre tento deixar o mais parecido possível, né, de acordo com o que ela havia me mandado, justamente pro cliente ter essa experiência de, nossa, foi exatamente isso que eu encomendei, sabe? Então, por mais que às vezes você possa não encontrar uma flor ou outra parecida, já que esse bolo a gente teria ali flores naturais, por mais que às vezes você possa não encontrar, até porque flor natural é até difícil, né, gente, a gente encontrar elas 100% iguais, eu sempre tento fazer o mais próximo possível, tá? Da inspiração que o cliente me mandou. Percebam que nessa parte do rodapé do meu bolo eu fiz alguns furinhos, tá? É justamente porque se esse bolo ele vai ficar de um dia pro outro na geladeira, e se por um acaso ele acabar criando bolhas de ar nessa minha decoração, a bolha de ar tem por onde sair, tá? Por mais que a gente venha colocando ali depois o trabalho de bico na parte de cima, como eu fiz os buraquinhos, então caso crie bolha de ar, dá pra ela sair por ali também, tá? Mas percebam que dentro desse meu alisamento, dentro dessa minha espátula de textura, não tinha nenhuma bolha de ar, então o risco era mínimo, né, gente? Mas eu sempre gosto de ter ali a minha precaução, por mais que não seja a realidade do que vai acontecer, tá? Então eu fiz esse trabalhinho de bico aí bem simplesinho também na parte de baixo, ficou dessa maneira, ficou muito fofo. E depois daqui eu já vim fazendo a escrita, tá? Pra poder fazer a escrita, eu também utilizo chantilly, aqui o chantilly branco tradicionalzinho mesmo, passo ele pra manga de confeitar, e é super importante esse chantilly, ele tá em um ponto um pouquinho mais fluido, porque se não, na hora que você for começar a escrever, esse chantilly ele vai estar meio que cortando, sabe? Ele vai estar meio que saindo, meio cortado da manga de confeitar, em pedaços, né? Então é super importante você manter esse chantilly também, que você vai realizar a escrita bem hidratado. Eu confesso pra vocês que aqui da visualização que eu tava tendo no bolo, eu acabei não centralizando ele tanto. Eu poderia ter centralizado a escrita um pouquinho mais. Mas tudo bem, gente. Depois eu vim colocando umas florzinhas ali, também ficou bom o acabamento, né? Por mais que a escrita poderia ter chegado um pouquinho mais pro meio, ela ficou um pouquinho mais pra esquerda, deu pra finalizar dessa maneira assim também, tá? Então aí, ó, eu venho primeiro sempre fazendo a primeira camada da escrita, né? Eu sempre faço duas. A primeira pra evitar que esse chantilly, como ele é um chantilly rosa, né? Independente da cor que a gente estivesse utilizando, a primeira é pra evitar que esse chantilly ele transfira pra nossa cor branca, né? Então eu faço sempre a primeira camada e aí depois eu venho também com a camada oficial por cima dessa escrita. É até bom vocês fazerem essa primeira camada, porque vocês também têm ali meio que um gabarito de onde vocês têm que seguir certinho a parte da escrita, né? Fica até mais fácil se você tem dificuldade de você escrever no bolo. Porque aí a camada de escrita você faz ali, se tiver alguma imperfeição não tem problema, porque depois com a camada oficial você vem cobrindo. E, gente, depois aqui eu já tinha começado a colocar as florzinhas, tá? Essas flores, gente, ai, pelo amor de Deus, ficou linda. Deixa eu falar bem rapidinho dessas flores aqui com vocês. Gente, são mini margaridas, elas não são tóxicas, porém vocês obviamente não podem consumir, não é uma flor comestível, tá? Então eu higienizei todas elas antes de colocar no bolo, porém você tem que explicar pro seu cliente que ele precisa tirar todas as flores antes dele cortar, né? Pra não correr o risco dele comer sem querer, porque ela não é uma flor comestível, tá? Mas são mini margaridinhas, depois aí eu coloquei tanto na parte de cima como na parte de baixo também essas mini margaridas, e elas são super baratinhas, como você colocar como adicional aí, fica bem bacana. E ficou um bolo extremamente delicado. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. E assim, eu acho que esse foi um dos bolos mais lindos que eu já fiz e eu fiquei encantada nele. Gente, terminei o bolo, eu já mostro pra vocês, eu vou arrumar isso aqui correndo. O ateliê tá essa bagunça, olha isso. Tô exportando um vídeo aqui pro canal do meu celular, agora são 3h30. Eu preciso limpar isso aqui rapidinho, porque 4h30 eu vou fazer minha unha, que eu tenho um casamento amanhã de uma amiga minha. Então eu tô super correndo aqui, né, tem que tomar banho, enfim, já eu mostro pra vocês esse bolo.
E esse foi o resultado final, gente, com as margaridas, tanto na parte do rodapé do bolo, onde a gente colocou ali o trabalho de bico, como também na parte de cima. Essa é a parte da escrita que eu falei pra vocês que eu poderia ter centralizado ela um pouquinho mais, mas tudo bem, ele ficou bonito da mesma maneira, tá? Coloquei também essas pérolas que tinha na referência, e esse trabalho de bico fica bem legal, porque ao mesmo tempo que dá altura pra gente conseguir trabalhar com as flores, não fica tão vazio ali só aquele arco de flores, sabe? Mas assim, ela ficou bem legal, ficou bem delicada, cada margarida tem o seu formatinho ali, né? Algumas estão mais abertas, outras mais fechadinhas. E aqui já o bolo embalado e esperando a cliente vir buscar. E esse é o bolo que vai ficar de um dia pro outro, por isso a embalagem bem fechadinha, né? Pra proteger ele na geladeira. Gente, juro pra vocês que esse bolo de margarida foi o bolo mais lindo que eu acho que eu já fiz. Não sei. Se bem que toda vez que eu faço um bolo extremamente bonito, eu fico, nossa, será que esse foi o mais bonito que eu fiz? Eu sempre fico nessa dúvida, né? Mas enfim, eu quero finalizar esse vídeo aqui com vocês agora. Espero muito que vocês tenham gostado. Me fala o que você achou desse bolo cheio de margarida, se você já fez um bolo assim nesse estilo. Eu já fiquei imaginando ele em outras cores também, porque eu achei que fica bem bonito. Um lilás, um azulzinho, um verde. Ai, gente... Clientes, por favor, peçam muito desse bolo que eu quero reproduzir ele de todas as cores possíveis, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que você achou também desse vídeo. Me segue aqui embaixo no Instagram, que o link tá aqui, né? Me segue no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.